Mais alguns pontos das mudanças que estão previstas na reforma tributária em discussão no Congresso. É hora do Fatos Primeiro com o Marco Antônio Mendes. O Marco já vai aparecer aqui no nosso telão para dar meu boa noite a ele. Marquinho, uma boa noite para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Ao longo dos anos, o nosso sistema tributário foi ficando cada vez mais complexo. Marco, explica para a gente então qual vai ser o papel da reforma tributária diante disso. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Antes de começar, só para a gente ter um contexto histórico, né? O atual sistema tributário brasileiro começou a ser desenhado em 1965, ainda quando o país passava por uma ditadura. Naquela época foi instituída a base de alguns dos tributos que estão em vigência até hoje. Mas será que a reforma que está sendo discutida hoje por aqui vai tornar o sistema tributário ainda mais complexo? Não, na verdade ele vai ficar totalmente ao contrário, vai simplificar. Uma característica do nosso atual sistema é que a cobrança ela é descentralizada, né? Então o governo federal cobra uma parte, estados e prefeituras cobram as suas partes também e cada um tem a sua própria legislação. E é aí que está o problema. Olha só, imagina uma empresa com várias unidades pelo país. Tem uma regra de imposto no Amazonas, outra regra na Bahia, em Goiás, mais outra regra em São Paulo, Santa Catarina. São aqui, 27 leis estaduais de ICMS, fora as regras de ISS dos mais de 5.500 municípios do nosso país. Em alguns casos, é preciso departamentos inteiros de profissionais só para entender essa tributação tão complexa. O Banco Mundial tem uma conta que é assustadora. No Brasil, as empresas gastam, olha só, em média 1.500 horas por ano só para calcular e pagar impostos. A média mundial, olha só, 233 horas. Veja a diferença, olha só. E o Brasil, ele está no topo do ranking entre 190 países em que as empresas mais gastam tempo para cumprir as obrigações fiscais. Até na Bolívia e na Venezuela se gasta menos tempo do que aqui só para poder pagar imposto. Quando as regras não são claras, se perde em eficiência. E isso aumenta custos e os gastos com disputas na justiça. Um estudo do INSPER estima que o contencioso tributário, que é quando o contribuinte não concorda com o imposto que está sendo cobrado, alcançou 5 trilhões de reais em 2019, o equivalente a 75% do PIB. Vamos ouvir o que disse a coordenadora desse estudo. O dia a dia ficando mais simples, mesmo que haja uma divergência de pagar ou não pagar determinado valor entre o fisco, isso seja residual, não seja o dia a dia. Né? Porque todo país tem contencioso tributário. A questão é que aqui no Brasil não é residual, é a regra. Então, a reforma tributária, para tornar o contencioso tributário o menor possível, como de fato parece ser nos demais países comparáveis. A reforma tributária vai deixar as regras mais claras e uniformes em todo o país. As empresas vão deixar de desperdiçar tempo e recursos e então vão poder se dedicar muito mais à atividade principal da empresa. Carol, até amanhã, viu? Até amanhã, Marco. Obrigada.